Oi, pessoal, boa tarde. Vamos dar início aqui à nossa quinta semana da nossa disciplina e hoje eu vou falar um pouquinho a respeito do planejamento e estruturação de aulas lúdicas, certo? Bem, vamos começar a falar um pouquinho por que as aulas lúdicas elas são tão importantes, né? Elas nada mais são do que práticas pedagógicas que vão utilizar dinâmicas, jogos, simulações, dramatizações, elementos interativos, no intuito de tornar o processo de ensino-aprendizado mais motivador, mais significativo para o indivíduo, para a criança, certo? Elas também estimulam essa participação ativa dos estudantes e também favorecem o desenvolvimento de habilidades, tanto cognitivas como sociais e afetivas, certo? Bem, por que o lúdico ele é essencial, né? A gente tem que entender que o lúdico, no processo educativo, ele não é apenas um entretenimento, uma ferramenta qualquer, não. Ele é uma ferramenta de construção de conhecimento, que é isso que a gente tem que ter em mente, tá? Kishimoto fala que o brincar, quando inserido em contexto pedagógico, favorece o quê? A internalização de conceitos, desenvolvimento de linguagem, né? Do pensamento simbólico e das relações sociais. Então tem uma importância muito grande quando a gente fala do lúdico, né? Não é algo supérfluo, né? Bem, Vygotsky, né, ele defende que o jogo ele contribui para o desenvolvimento das funções psicológicas superiores, como a atenção voluntária, memória, raciocínio lógico, né, quando ele permite, porque o jogo permite o quê? Que a criança ou até o adulto em formação, ele atue em situações imaginárias com regras, né? E para Piaget fala que o lúdico ele representa, né, uma forma ativa de assimilação da realidade e elaboração de pensamento. Tá? Então ele tem essa função importante. Esses princípios, né, que a gente está colocando aqui como base, embasado por autores importantíssimos, grandes estudiosos da área, eles aumentam, né, são princípios que sustentam a importância do futuro pedagogo, né, vivenciar e refletir criticamente a prática lúdica desde a formação inicial. Então isso aqui é importante para vocês que estão aí nesse processo de formação, que são futuros pedagogos em formação, para mostrar para vocês o quanto isso aqui é importante, né? Quanto essa ferramenta ela vai ser essencial para vocês no percurso de trabalho. Quais são as etapas do planejamento das aulas lúdicas, gente? Primeiramente, diagnóstico da turma, então você tem que fazer um diagnóstico. Você tem que conhecer o perfil do estudante. Então, suas experiências anteriores, se tem algum conhecimento prévio, né, o estilo da aprendizagem, a expectativa. Isso permite planejar as atividades e isso vai fazer com isso, né, vai permitir que isso dialogue com a realidade, favorecendo a construção ativa do saber. Depois, a gente tem que definir o que? Objetivos de aprendizagem. Isso tem que ter. Né? Qual é o objetivo daquela atividade? Aquela aula lúdica ela tem que ter um objetivo. O que você vai aprender com aquela aula lúdica? Né? O que você, ao inserir, ao estimular a criança com o lúdico, o que você busca que ela aprenda? Né? Então é necessário definir objetivos específicos e alcançáveis, relacionados tanto com a prática, tanto com o conteúdo teórico, quanto com o desenvolvimento das habilidades práticas reflexivas. Então, por exemplo, identificar as contribuições de Piaget e Vygotsky para o uso do pedagogo nos jogos, no contexto da educação infantil. Isso é um objetivo que você quer alcançar quando você quer fazer uma aula lúdica. Escolher a melhor estratégia lúdica. Então, o melhor jogo, a melhor estratégia. A gente fala do jogo, mas qual que é a melhor estratégia? Né? O jogo, as cantigas, é o que? O simbólico, o que a gente vai usar? Né? E por quê? Cada um pode ser melhor para determinados objetivos. Então, a metodologia ela tem que ser compatível com o objetivo da aula. E aí, algumas estratégias que a gente tem aqui: dramatização de teatro pedagógico para práticas docentes, jogos de tabuleiros educativos para revisão de teorias de aprendizagem. Então, tem várias formas, várias ferramentas e a gente tem que buscar o quê? Entender qual ferramenta vai atender meu objetivo. Temos aqui oficinas de construção de brinquedos e jogos com material reciclável, né? Gamificação digital com uso de plataforma do Kahoot ou Geniali, rodas de leitura com anotação, história segundo atividades simbólicas. Então, tem vários instrumentos, mas aí cada instrumento ele vai estar mais próximo do meu objetivo. E aí por isso que a gente tem que selecionar muito bem selecionado. Bem, segundo Santos,
para ser pedagogo, né, para ser pedagógico, perdão, o jogo ele precisa estar integrado ao planejamento e não ser apenas um recreio dentro da aula, né? Então tem que ter um objetivo pedagógico. Não é só falar assim, ah, vamos brincar aqui, crianças, ó, tal coisa. Não, tem que ter um processo de planejamento muito bem feito, tem que ter o professor mediador ali mediando todo o trabalho, todo o jogo, tudo que está sendo realizado. Então, isso é muito importante, ok? E estruturação da aula lúdica. Agora a gente vai estruturar. Então, o que é essencial para essa estruturação? Prever todos os elementos da atividade. Então, introdução teórica, contextualização, apresentação das regras do jogo ou dinâmica, desenvolvimento com participação ativa dos alunos, fechamento com reflexão crítica e sistematização do contexto. Avaliação formativa e reflexiva. Depois que você faz a aplicação da atividade lúdica, você tem que avaliar para ver se você conseguiu alcançar seu objetivo, né? Então, a gente tem que fazer uma avaliação formativa e reflexiva para tentar entender se aquele contexto, aquela situação em si, ela foi viável. Se aquela ferramenta para aquele objetivo foi viável, se você alcançou esses objetivos, né? Isso tudo tem que ser muito bem avaliado. Então, após a vivência lúdica da criança, a gente tem que promover um momento de metacognição. E aí, nesse momento metacognição, a gente vai analisar o que os alunos aprenderam, como se sentiram, como poderiam aplicar essa atividade em sua futura prática docente. No caso aqui, a gente está falando da prática docente, né? É no caso de um pedagogo, né? Por exemplo, como que ele vai aplicar isso? Aqui tá bem pequenininha, não estou conseguindo enxergar. Mas isso aqui eu deixei disponível para vocês lá na plataforma, que são o quê? São os mapas mentais que eu fiz. Eu inseri eles nas apresentações. Alguns ficaram muito pequenininhos e aí eu disponibilizei para vocês lá na plataforma, ok? Aqui tem várias práticas lúdicas, né? Jogos didáticos, brincadeiras populares, várias ferramentas que a gente pode usar como prática lúdica no processo de ensino-aprendizagem da criança, ok? E aí a gente tem a importância do papel do educador, né? A mediação e o papel do educador nas atividades recreativas, né? É uma coisa que a gente tem que estar atento. Sem a mediação, a atividade lúdica, ela acaba não tendo, né, uma organização, um planejamento necessário. A mediação permite isso, né? Você faz todo um planejamento prévio e o professor mediador ele vai seguir esse planejamento para alcançar seu objetivo. Se você não tem ele ali, como que você vai mediar? Como que você vai fazer para que aquela criança alcance aquele objetivo? Então, o mediador ele é fundamental. Então, nas atividades recreativas são parte essencial da infância, né? E aí representa, né? E representa a linguagem própria da criança por meio do quê? Como ela interpreta, representa, interage. No entanto, para que essas atividades ela ganhe significado pedagógico, é importante, né? Que haja o que é indispensável o papel ativo do educador, né? E aí ele vai exercer o papel de mediador intencional da experiência lúdica. E o brincar como prática educativa é um direito garantido às crianças, né? E uma das formas mais potentes de aprendizagem na infância. Kishimoto reforça que o brincar constitui uma atividade simbólica que constrói o quê? Que contribui, perdão, para o desenvolvimento cognitivo, afetivo, social e motor da criança. Né? No entanto, é importante compreender que a atividade livre, a brincadeira orientada ocupam espaços diferentes na prática pedagógica, tá? Mas ambas são fundamentais, só que elas têm objetivos diferentes. Olha lá. Atividades, brincar livre e brincar orientado. Brincar livre, os critérios, iniciativa. O brincar livre é da criança, o orientado é do educador. O objetivo pedagógico do brincar livre não tem nenhum objetivo, é espontâneo. Mas lá no brincar orientado, sim, ele é planejado, sim. Certo? Ele é planejado. Mediação do educador. Então, brincar livre, observe, garante segurança. E lá no orientado, a gente orienta e intervém intencionalmente. Na liberdade de escolha, a criança lá no brincar livre tem total liberdade. Lá no orientado, parcial, né? Porque tem regras, né, de atividade que elas que devem ser seguidas. E o foco é a expressão, né, pessoal e socialização, no caso do brincar livre, e no brincar orientado, desenvolvimento de competências específicas, né?
O brincar como prática educativa, né? Enquanto o livre ele auxilia no processo de autonomia e criatividade espontânea, as atividades recreativas com intenção pedagógica requer o quê? Mediação qualificada. Então, não é qualquer coisa, não é qualquer mediador, tem que ser um mediador que tenha conhecimento, né? E que saiba quais peças utilizar para que aquilo ali chegue ao seu objetivo específico, tá? Né? Porque tem que ter aprendizagens específicas para não comprometer a essência lúdica da atividade. E aí a gente tem aqui mediação pedagógica entre liberdade e intencionalidade. Então, envolve o quê? A atuação consciente e reflexiva do professor durante a atividade lúdica, né? Que é importantíssimo. Mediação pedagógica aqui entre liberdade e intencionalidade, a gente fala também que nesse sentido o professor não pode ser um mero observador ou organizador de espaço, ele tem que ser um mediador sensível, ele tem que escutar, ele tem que observar, ele tem que provocar, ele tem que propor desafio, ele tem que ampliar as possibilidades do brincar, né? E isso significa saber como intervir respeitando o tempo e o protagonismo da criança. A mediação adequada permite que a brincadeira garante o quê? Densidade educativa, né? Então ela vai ter um objetivo a ser alcançado. Então, mesmo nas atividades recreativas, isso tem que ser promovido. Sejam promovidas aprendizagens como cooperação, resolução de conflitos, a linguagem, tudo isso tem que ser desempenhado. E aí a gente tem o educador também como formador de cultura lúdica, né? Por quê? Bondier, não sei falar esse nome, ele destaca que brincar na escola é sempre brincar escolarizado. Ou seja, mesmo quando se propõe respeitar a espontaneidade, está situada dentro de um contexto intencional de ensino, né? Por isso que o papel do educador é selecionar e ressignificar jogos e brincadeiras de forma que se tornem ferramentas culturais e formativas. Então, mesmo a criança, quando ela está brincando lá no parquinho, no horário do recreio, aquele brincar, ele é escolarizado, ele está trazendo algum tipo de conhecimento. Além disso, ele também tem que garantir o quê? Que todas as crianças participem das atividades recreativas. E aí vem que a questão da inclusão, né? A valorização da diversidade, a inclusão, que é importantíssimo nesse cenário. Então, as crianças com deficiência, né, ou que tenham qualquer outro tipo de transtorno, elas têm que ser inseridas. E aí o professor mediador ele tem que ter esse conhecimento e a habilidade de inserir essas crianças. Criar estratégias que ajudem essas crianças a participar ativamente do processo, né, desse processo de ensino e aprendizado, né, que querendo ou não, né, vai exigir um planejamento, né, e uma formação continuada desse professor. Aqui também está bem pequenininho, mas são práticas de mediação eficazes, formas que o professor, né, que o mediador, ele pode atuar dentro das atividades recreativas e que realmente surtem um efeito considerável. A questão da humanização e do vínculo pedagógico, né, que além do aspecto cognitivo, a mediação também das atividades fortalece vínculo afetivo entre o educador e a criança. Então, isso é fundamental, porque o estabelecimento do vínculo permite que a criança tenha segurança, né, seja acolhida, né, e propicie a aprendizagem. Então, isso é importante, tá? E aí, Oliveira, ele fala que na relação afetiva que o educador ganha autoridade pedagógica e ele se torna referência significativa para o outro. O educador que atua com sensibilidade, criatividade, escutativa, transforma a recreação em uma poderosa experiência formativa e humanizadora, contribuindo para a formação de sujeitos críticos, éticos e sensíveis. Ok, pessoal? Termino aqui mais uma aulinha nossa. Qualquer dúvida eu estou à disposição, vocês podem entrar em contato com a tutora entra em contato comigo. Né? Espero que vocês tenham gostado, façam um bom proveito do material. Né? E nos vemos aí no próximo vídeo do sexta e última semana da disciplina. Forte abraço!